Muito bem, vamos começar aqui a aula 4. Vamos começar hoje o capítulo 2, que tem a parte principal do curso, base de Grobner. Eu espero conseguir fazer o capítulo 2 em 5 pedaços. Então hoje a gente vai começar esse pedaço aí da base de Grobner. Vamos fazer duas coisas, essencialmente definir o que são ordens monomiais e fazer alguns exemplos, e depois começar a trabalhar com a divisão no anel de polinômios em várias variáveis. Uma ordem monomial no anel de polinômios em várias variáveis, você pode pensar como uma ordem monomial no Zn maior ou igual a zero. Esse aqui é o conjunto das n-uplas de inteiros não negativos. Cada inteiro aqui corresponde a um expoente de um monômio. É assim que a gente vai pensar no Zn maior ou igual a zero. Por isso que ele vai ter um papel tão grande aqui. Porque cada inteiro aqui, cada n-upla, vai corresponder a um monômio e vice-versa. E a gente vai usar das duas maneiras. Vai falar que a ordem é nesse anel de polinômios e vai falar que a ordem é no Zn maior ou igual a zero de forma equivalente. Vai dar na mesma. A definição vai ser a seguinte. Uma ordem monomial no anel de polinômios em várias variáveis vai ser uma ordem no conjunto das n-uplas de inteiros não negativas, de modo que essa ordem é total. Então a gente vai exigir três propriedades aqui dessa ordem, né? Que ela é total. Isso é usual, pedir para uma ordem, né? Já que a gente vai trabalhar com ela, é bom que a gente possa comparar dois elementos. Segundo, a gente vai pedir que se alfa é maior que beta e gama é qualquer outro, então alfa mais gama é maior do que beta mais gama. O motivo disso é porque se eu tenho um monômio x elevado a a maior do que o monômio x elevado a b, eu quero que o x elevado a mais c seja maior do que o x elevado a b mais c. Eu quero multiplicar dos dois lados e manter o ordenamento. Muito bem. A terceira coisa que a gente vai pedir é que seja uma boa ordem, ou seja, cada subconjunto não vazio tem um menor elemento. O motivo de pedir essa terceira propriedade é esse lema aqui. Esse lema vai dizer que uma ordem no Zn maior ou igual a zero é uma boa ordem se somente se cada sequência decrescente termina. Essa sequência decrescente nessa ordem, né? É uma sequência de listas decrescente. Então ela vai sempre terminar se somente se for uma boa ordem. Então isso é um ótimo motivo para a gente pedir que seja uma boa ordem, a ordem que a gente está trabalhando, porque a gente quer tratar de algoritmos. Então uma coisa importante é que o algoritmo termine. E isso aqui vai ser uma ferramenta muito boa para a gente mostrar que os algoritmos terminam, porque basta a gente montar então sequências em que os expoentes diminuem estritamente que elas garantidamente vão terminar. Então esse lema justifica isso aqui. Sem isso aqui a gente não vai conseguir fazer nada. Então essas são as propriedades. Agora a gente vai ver alguns exemplos de ordens monomiais, que vão ser os mais importantes aqui para a gente. O primeiro é a ordem lexicográfica, a ordem do dicionário. Nela, duas listas, alfa e beta, a gente vai dizer que o alfa é maior que beta, quando a lista alfa é igual à lista beta até um certo ponto antes do j, e no j a alfa é maior do que a beta. Então, isso aqui é exatamente a ordem do dicionário, né, para as palavras. Você olha as palavras, você olha as letras da palavra, enquanto elas são iguais, elas são iguais, e na hora que uma é maior, essa aqui, a alfa vai ser maior que a beta. E a gente vai escrever x elevado a alfa maior que x elevado a beta quando alfa é maior que beta. Como eu falei, a gente vai usar de forma equivalente a ordem tanto no Zn maior ou igual a zero quanto no anel de polinômios. Nota que aqui, talvez essa ordem é um pouco diferente do que é definido nos livros de teoria dos conjuntos.
Essa ordem maior aqui, no Zn maior ou igual a zero, é a definição exata da teoria dos conjuntos. Mas a ordem monomial não é bem uma ordem no sentido de teoria dos conjuntos, porque eu não estou comparando dois polinômios. A princípio a gente não vai comparar dois polinômios, eu vou comparar só monômios, né? Por isso que é uma ordem monomial nesse conjunto. É uma ordem dos monômios desse conjunto. Então eu vou comparar monômios. Né? Aqui pode ter um coeficiente, não faz diferença, né? Você pode tirar o coeficiente. Então eu vou comparar dois monômios comparando seus expoentes. E o monômio é dado essencialmente pelo expoente e o coeficiente. O coeficiente, como está no corpo, não faz diferença, então é só o expoente. Então comparar o expoente é comparar o monômio. Muito bem, alguns exemplos aqui. Quando n é igual a 1, a gente tem a ordem natural dos monômios em uma variável, né, que o x é maior do que o 1, o x² é maior que o x, etc. Ela vem da ordem natural dos inteiros. Outro exemplo é a ordem lexicográfica nos monômios de grau 1, no Zn maior ou igual a zero. Ela vai dizer que o x1 é maior que o x2, que é maior que o x3, que é maior que o xn, porque o 1 importa mais quando ele está mais à esquerda, ele tem um peso maior. Né? Isso aqui é como no dicionário, em português, a letra A vem antes da letra B, que vem antes da letra C, que vem antes da letra Z. Essa é a ordem. Aqui, mais um exemplo, no Z3 maior ou igual a zero. Essas duas listas aqui, a lista 2, 3, 1 é maior do que a lista 1, 5, 2, segundo a ordem lexicográfica, porque o 2 é maior do que o 1. E aí a gente vai interpretar isso aqui como sendo x1 quadrado, x2 ao cubo, x3 é maior do que x1, x2 à quinta, x3 ao quadrado. Muito bem. Nota que aqui o fato de ser maior já não garante que um monômio divide o outro, né? O monômio da esquerda é maior, segundo essa ordem, mas isso não quer dizer que o monômio da direita divide o da esquerda, né? Porque tem um x2 à quinta aqui, não vai dividir. Enquanto que para uma variável isso era equivalente, né? O grau ser maior é equivalente ao monômio ser maior em uma variável, e é equivalente ao monômio dividir o outro. Para mais variáveis já não é assim, né? A gente tem a ordem e a divisibilidade é outra coisa. Mais um exemplo aqui. O monômio 2, 3, 5, 2 é maior do que a lista 2, 3, 5, 2 é maior do que a lista 2, 3, 4, 8, porque tem o 2 e o 3 iguais, mas o 5 é maior do que o 4. E aí a gente escreve que o x1 quadrado, x2 ao cubo, x3 à quinta, x4 ao quadrado é maior do que x1 quadrado, x2 ao cubo, x3 a 4, x4 elevado a 8. Muito bem. Eu defini aqui a ordem lexicográfica no Zn maior ou igual a zero, mas eu não afirmei que ela é uma ordem monomial. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Ela vai ser total, porque se você pensar bem da maneira como eu comparei, fica claro que sempre dois elementos aqui vão ser comparáveis, então ela é total. Você tem que pensar um pouco aí para ver que ela tem essa segunda propriedade também. É só uma continha aqui. E a terceira você tem que ver que ela é uma boa ordem. Isso que é menos óbvio, né? Você tem que ver que ela é uma boa ordem ou verificar a propriedade aqui do lema 3, do lema, que é de que toda sequência decrescente eventualmente termina. Isso está feito aí no livro. Vocês podem olhar. É provado que essa ordem lexicográfica de fato é uma ordem monomial no Zn maior ou igual a zero. Então ela serve para o que a gente vai fazer. Então, um exemplo mais básico aqui de ordem monomial, e ela vai ser importante para a gente. Agora, essa ordem monomial da qual eu acabei de falar, ela está implícito aqui um ordenamento nas variáveis, né? Este ordenamento aqui. A primeira variável é maior do que a segunda, que é maior que a terceira, que é maior que a última. Você pode reordenar as variáveis e definir uma nova ordem lexicográfica. Por exemplo, se você reverter todas aqui, disser que a última é maior do que a penúltima, que é maior do que a antepenúltima, que é maior que a primeira,
você define uma outra ordem aqui lexicográfica também. Só que agora a última entrada pesa mais, depois a penúltima, etc. Em geral, para cada permutação das variáveis vai ter uma nova ordem lexicográfica. Então, o K(x1), xn tem exatamente n fatorial ordens lexicográficas. Então, ele tem pelo menos esse número de ordens monomiais. Ele vai ter mais ordens monomiais, a gente vai ver agora, mas tem pelo menos essa quantidade. Então, para n igual a 2, tem duas ordens lexicográficas. Tem a usual, na qual o x é maior do que o y, e tem a outra, na qual o y é maior do que o x. Quando o y é maior que o y pesa mais. Então, qualquer monômio que tenha y é maior do que qualquer monômio que não tenha. E dentre os monômios que não tem o y, como ele só tem o x, a ordem é 1 menor que x quadrado, etc. Nota que aqui tem uma infinidade de monômios entre o x quadrado e o y. Todas as potências puras aqui do x são monômios menores do que o y. Isso vai acontecer aqui em cada grau. Aqui embaixo eu vou fazer um desenho, eu fiz dois conjuntos de pontinhos aqui. Esses pontinhos para mim representam os pontos em Z2. Esse mais da esquerda de baixo é o 0, depois esse aqui é o 1, 0, depois 2, 0, etc. São os pontos coordenados. Eu vou desenhar umas setas aqui que dizem quando um ponto é menor do que o outro e não tem nenhum outro intermediário. Vou fazer primeiro aqui para o caso da ordem lexicográfica onde o y é maior do que o x, que é esse exemplo aqui. Esse exemplo. O que eu já escrevi aqui em cima. Aqui em cima eu disse que o x é maior do que o 1, então esse aqui é o ponto correspondente a 1, 0. Ele é o expoente do x. Então vou fazer uma seta para cá, vou fazer uma para cá, depois tem outra para cá, e continua. Essa primeira linha aqui é o 1, x, x quadrado, etc. Aí depois a ordem volta, lá no infinito, ela vai até infinito e volta para cá. Esse aqui é o y, xy, x2y e continua. Aí vai até infinito, depois volta e continua aqui nos que tem o y2. E essa da esquerda é a ordem usual, e ela vai crescer na outra direção. Primeiro, todos os caras que têm x são maiores do que todos os caras que não têm o x, que são esses da esquerda. Então, esses da esquerda são os que têm o menor valor, e a ordem cresce assim. A ordem cresce assim. Aí aqui vai para infinito, depois volta, vai para infinito, depois volta, continua. Então aqui do desenho também fica claro que entre dois pontos desse, às vezes tem uma infinidade de valores. Tem uma infinidade de monômios entre dois. Isso não é uma coisa muito boa. A gente vai ver uma outra ordem na qual isso não acontece. Mas essa ordem lexicográfica tem essa propriedade. Muito bem, agora vamos ver outro exemplo de ordem monomial, que também vai ser muito importante. Esse aqui vai ser até mais importante do que a lexicográfica, que vai ser a lexicográfica graduada. A lexicográfica graduada, ela faz o seguinte: para comparar dois monômios, você primeiro olha o grau total, esse módulo de alfa quer dizer a soma dos alfas, e módulo de beta, a soma dos betas. Lembra que são todos não negativos. Aí o que acontece? Um elemento vai ser maior do que o outro segundo a ordem lexicográfica graduada quando o grau de um é maior do que o outro, isso é suficiente para dizer que um é maior que o outro, ou se não for maior, se o grau for igual, você desempata usando a ordem lexicográfica. Você prova que isso aqui dá uma ordem monomial também. Então o que essa ordem faz? Ela compara os graus primeiro. Se um tiver grau maior que o outro, esse 1 é maior. Se o grau for igual, você desempata pela lexicográfica. Eu fiz aqui alguns exemplos. Nesse primeiro eu tenho 2, 3, 1 e 1, 5, 2.
O grau do da esquerda é 6 e o grau do da direita é 8. Então, o da direita é maior. Note que pela ordem lexicográfica, o da esquerda é maior. Mas a ordem lexicográfica vai dar que o da direita é maior. No exemplo de baixo, eu tenho 4, 3, 1, 2 e 2, 3, 4, 1. O grau dos dois é igual a 10. Então, tem que desempatar pela ordem lexicográfica. E na ordem lexicográfica, o da esquerda é maior, porque o 4 é maior do que o 2. Né? O 4 aqui é maior do que o 2. E eu vou tentar fazer um desenho aqui embaixo, parecido com o desenho que eu fiz em cima, colocando uma seta sempre que dois monômios são um menor do que o outro e não tem nenhum monômio entre os dois. Né? Eu começo do zero. Agora eu vou olhar os monômios de grau 1. Note que os monômios de grau 1 são 2. Né? Esse 1, 0 e o 0, 1. Entre o 1, 0 e o 0, 1, a ordem, o grau é empatado, então tem que desempatar pela lexicográfica. Mas o x vale mais na lexicográfica. Então, o x é maior, né? E o y é menor. Então, a ordem é para cá. E aqui eu tinha o 0, o primeiro depois do 0 é esse. Muito bem, agora eu vou para os de grau 2. Os de grau 2 são 3. x², xy e y². O maior deles é o x², porque o x² é o que vale mais. O menor deles é o y², porque o y vale menos. Então, aqui do x, eu vou para o y², depois eu vou para cá, depois eu vou para cá. E a ordem vai continuar assim. Aqui o x² vai lá para o y³, do y³ vai para o y²x, depois para o yx², depois para o x², depois sobe lá para o y² e continua. Então vai costurando aqui. Nota que agora, entre dois caras, sempre vai ter um número finito. Não é tão óbvio assim. Quer dizer, talvez é meio óbvio geometricamente, né, pelo desenho, mas você tem que fazer uma conta aí, não trivial. Fazer uma explicação de por que entre dois sempre tem um número finito. Muito bem. Eu fiz uns exemplos aqui. Por exemplo, na ordem lexicográfica, um exemplo de intervalo. Né? Vamos definir o que é um intervalo. Se eu pego elementos A e B, eu já usei. Né? Não, vamos usar A e B. Se eu tenho dois elementos A e B numa ordem qualquer, em qualquer conjunto X, então vamos escrever assim. Sejam A e B em um conjunto ordenado X. Então, tenho A e B num conjunto ordenado X. O que eu quero? Eu quero definir o que é um intervalo. Intervalo, então, o intervalo AB, fechado em A e B, é definido assim. O intervalo AB, por definição, o conjunto dos x em X, tais que o x está entre A e B. Então, A é menor ou igual que x, que é menor ou igual que B. Essa é a definição de intervalo num conjunto ordenado qualquer. Eu vou usar isso aqui no meu caso da ordem monomial, para a gente ver como é que fica. Vocês verem do que eu estou falando quando eu estou dizendo que tem infinitos caras entre um e outro. Aqui, se eu considerar A e B, esses dois expoentes, 2, 0, 0 e 2, 1, na ordem usual, o 2, 1 é maior do que o 2, 0, mas entre os dois não tem ninguém. Esse intervalo só tem os dois. Né? A gente pode ver isso lá no desenho. Né? Aqui é a ordem usual, o 2, 0 está aqui e o 2, 1 está aqui. Não tem ninguém entre os dois. Então, o intervalo só tem esses dois. Esse aqui é um conjunto mesmo, conjunto com dois elementos. Agora, na ordem com as variáveis trocadas, o y sendo maior que x, eu quero saber quais estão entre A e B. Aí, novamente, podemos ver no desenho. Eu tenho aqui o A e o B.
Entre os dois, tem todos esses infinitos caras aqui maiores que o A, que são menores que o B, né? Tem todos esses caras aqui. Todos esses caras. Tem esse cara aqui também, tem esse cara aqui também. Então tem infinitos caras. Então eu listei aqui, ainda faltou alguns, né? Faltou os caras aqui menores do que B, que tem o valor 2 alguma coisa. Muito bem. E na ordem graduada lexicográfica, entre esses dois tem um número finito, né? A gente pode ver aqui no desenho, né? 2, 0 e 2, 1. Quem são os caras que estão no intervalo? Tem esse cara, tem esse daqui de cima e tem esse outro aqui. Tem 4 caras. 1, 2, 3, 4. São esses 4 caras aqui. Essa é a definição de intervalo. E nesses casos, isso aqui deixa bem claro que as ordens são bem diferentes, né? Em uma ordem, esses dois elementos são adjacentes, né? Não tem intervalo aberto entre um e o outro, é vazio. Na segunda ordem, tem uma infinidade de elementos entre um e o outro. E na terceira, tem alguns elementos entre um e o outro, mas um número finito. E como eu falei, fica aí de exercício para vocês mostrarem que, com respeito à ordem graduada lexicográfica, um intervalo fechado entre dois elementos é sempre finito. Muito bem. Agora vamos para uma terceira ordem, que vai ser mais complicada aqui. Ela é bem complicada, demorar um pouco para se acostumar, que é a ordem lexicográfica graduada inversa. Nessa ordem, um elemento é maior que o outro. Aqui faltou uma coisa para escrever. Aqui é quando o grau de alfa é maior do que o grau de beta, ou acontece aquilo ali. Então, primeiro você considera o grau, né? Porque ela é graduada. Então, se o grau de alfa for maior, o alfa é maior. No caso deles serem com grau igual, então aqui é ou, na verdade aqui é ou o grau é igual, né? Vamos apagar esse aqui. Então é norma de alfa maior do que a norma de beta, ou a norma é igual e existe, aí tem o J, né? Existe J, etc. Muito bem, então um elemento é maior que o outro quando a norma do um é maior que a do outro, ou as normas são iguais e eles são iguais da direita para a esquerda até um certo ponto, e no ponto que eles são diferentes, um é menor do que o outro. Só que aqui está trocado. Quando um é menor do que o outro em algum ponto, esse um que tem a coordenada menor vai ser considerado maior. É bem diferente, bem complicado. Então aqui, quando o grau for igual, você vai olhar da direita para a esquerda. Então você vai começar da última letra e não da primeira. Você começa a olhar da última letra e quando tiver uma diferença, aquele que tiver a letra menor é considerado maior. Ao contrário do que a gente faz na ordem lexicográfica, que quando na ordem lexicográfica a gente olha da esquerda para a direita, e quando tem a primeira diferença, o que tem a letra maior é considerado maior. Aqui é o contrário. Então vamos ver nesse exemplo. Nesse exemplo, o monômio x à quinta yz e o monômio x à quarta yz quadrado têm o mesmo grau 7. O da esquerda é maior na ordem lexicográfica porque o x à quinta é maior do que o x à quarta, né? Eu comecei a olhar da esquerda para a direita e o primeiro aqui é maior do que o outro. Beleza, então esse é maior. Na lexicográfica graduada inversa, que o livro e todo mundo, né, abrevia com essas letras aqui, GR, V, Lex, de Graduated Reverse Lexicograph Order. Mas a gente vai manter essa notação, né, para não bagunçar mais aqui ainda. Então, na ordem lexicográfica graduada inversa,
eu vou começar a olhar da direita para a esquerda. Então, na direita para a esquerda já tem uma diferença aqui no primeiro. O z² é maior do que o z. Então, esse da direita é menor nessa ordem, porque o z² é maior. Então, esse cara é menor porque o z² é maior. É trocado. É realmente bem diferente. Agora, dado um monômio, dado um polinômio, você pode ordenar os termos dele de acordo com os monômios, né? De acordo com a ordem dos monômios agora. A gente tem 3 ordens. Eu posso ordenar os monômios desse f, por exemplo, de acordo com a ordem decrescente dos seus monômios. Aqui na ordem lexicográfica, eu tenho que olhar o x primeiro. Então, aqui o grau do x é maior no x². Então, x² entra primeiro. Depois tem o x², entra aqui depois primeiro. Depois tem o x e depois o que não tem o x. Então, a ordem lexicográfica eu fiz assim. Na ordem lexicográfica graduada, eu vou olhar o grau primeiro. Aqui tem grau 4, 2, 3 e 4. Então, esses com grau 4 tem que entrar primeiro. E o x2e2 tem que entrar primeiro do que o xy2e, porque o x² é maior do que o x. Então, entra x2e2, xy2e, que são os de grau 4, depois o de grau 3, depois o de grau 2. Na ordem graduada lexicográfica inversa, também vai entrar por último de grau 2 e antepenúltimo de grau 3 e primeiros de grau 4, mas agora eu tenho que olhar primeiro para o final, né? Quem é maior aqui é o z². Como o z² é maior, ele fica depois, ele é menor. Então, o maior na ordem lexicográfica graduada inversa é o xy2e. Muito bem, aí a gente faz umas definições muito parecidas com o que a gente fez para uma variável. Dado um polinômio não nulo e uma ordem monomial, um polinômio f, a gente define o multigrau dele como sendo o máximo dos graus dos seus monômios. O máximo desses alfas que estão em Zn maior ou igual a zero. Esse máximo é com respeito a essa ordem monomial. Então, o multigrau dele é essencialmente o grau nessa ordem. A gente usa multigrau para não confundir, mas ele tem um papel parecido com o grau no sentido de ser o maior grau. Mas aqui é o maior nessa ordem. Nessa ordem. O coeficiente líder é a constante que está multiplicando esse monômio do multigrau. O monômio líder é o x elevado ao multigrau. É o cara lá com o maior grau nessa ordem. E o termo líder é o coeficiente líder vezes o monômio líder. Então, é essa a notação. Novamente, aqui eu estou usando dos termos em inglês, né? Líder coefficient, líder monômio e líder term. Que é o que o livro usa, então vamos manter esses termos aqui. Então, são definições naturais. E daí você faz uma continha, tira algumas propriedades, por exemplo, que o multigrau do produto é a soma dos multigraus. Claro, você basta ordenar, dados polinômios f e g, você ordena os monômios deles de acordo com o grau. Quando você fizer isso, você vai ver que no produto vai ter 2 caras de grau maior possível que vão multiplicar e no expoente vai somar. Então você consegue provar isso aqui. E na soma também, se você ordenar, você vai ver que se eles tiverem um multigrau diferente, o maior multigrau é o que vai ficar, né? Ele não vai cancelar. Então, o multigrau da soma vai ser igual ao máximo dos multigraus se eles forem diferentes. E se eles forem iguais, pode ser que cancele alguma coisa, mas o multigrau não vai aumentar. Então, o multigrau da soma é, no máximo, o máximo dos multigraus do f e do g. Vamos começar aqui a parte de divisão de polinômios. Eu vou fazer alguns exemplos. Enunciar um teorema sobre a divisão de polinômios, que a gente vai provar da outra vez. E eu vou explicar mais ou menos como é que é o algoritmo. Esse aqui é o que a gente vai fazer agora.
Então, nesse exemplo, eu vou dividir esse polinômio f, xy2 mais 1, por dois polinômios, xy mais 1 e y mais 1. Aqui, o que a gente vai fazer depois é isso, dividir um polinômio por vários outros. A gente poderia ter feito isso para uma variável também, mas lá não teria tanto propósito quanto aqui. Então, como é que eu vou fazer essa divisão de um polinômio por vários? Você vai olhar para o coeficiente líder de f e de f1 e tirar do f o tanto que você conseguir com o f1. Depois, o que sobrar, você usa o f2 para tirar. É o que eu vou fazer aqui. Então, vou olhar para o coeficiente líder do f, que é o xy2, e o do f1, que é xy. Aqui eu estou usando a ordem lexicográfica. Então, esse coeficiente aqui, xy2, esse termo líder, dividido pelo xy, dá y. Então, quer dizer que eu consigo fazer f menos y vezes f1. Eu consigo tirar do f y vezes f1. Isso é a mesma estratégia que a gente fez para polinômios em uma variável. E vai sobrar menos y mais 1. Esse menos y mais 1 agora não dá para mais dividir por f1, né? Porque o xy não divide y. Então agora eu vou dividir por f2. E o menos y é divisível por y, vai dar menos 1. Então vou pegar o P1, vou fazer menos 1 vezes f2, ou seja, vou fazer mais f2. Então P1 mais f2 vai dar 2. Beleza, acabou. Eu peguei o f, tirei dele o y vezes f1 e depois tirei do que sobrou 1 vezes f2. Com isso a gente pode escrever f é igual a y vezes f1 menos f2 mais 2. Então essa escrita f igual a y f1 menos f2 mais 2 é o que a gente chama da divisão de f por f1 e f2, com o resto 2. Note que o resto agora não é divisível nem por f1 nem por f2. Agora um outro exemplo um pouco mais complicado, que vai mostrar um fenômeno que não acontece lá no anel de polinômios em uma variável. Aqui eu tenho um outro polinômio, x2y mais xy2 mais y2, e eu vou dividir por xy menos 1 e y2 menos 1. Muito bem. Vou começar igual antes. Vou olhar para o termo líder do f e o termo líder do f1. A divisão dá x. Então dá para eu fazer f menos x f1. Mas quando você faz isso, você vai ver que vai sobrar um pedaço, né, do xy2 que ainda dá para dividir por f1. Então dá para você tirar, na verdade, x mais y vezes f1. Né? Essa divisão aqui eu fiz em duas partes. Você faz f menos x f1 e o que sobra dá para você fazer menos y f1. Então fiz f menos x mais y f1, vai dar x mais y mais y2. Esse que sobrou agora não dá mais para dividir por f1, porque esses monômios, o monômio líder não é mais divisível por xy. Então o pedaço da divisão por f1 acabou. Eu peguei o f, tirei dele tudo que dava para tirar com f1. Beleza, agora vamos olhar para o f2. O f2, o termo líder dele é y2 menos 1. Desculpa, o termo líder dele é y2. Mas o y2 não divide o x. E sempre que a gente for fazer divisão, eu vou olhar para o termo líder. Então, o termo líder do f, né, do f2, que é y2, não divide o termo líder do que sobrou aqui, que é o x. Então, não dá para eu dividir o P1 por f2, por enquanto. Não dá para dividir por f2, mas também não dá para dividir por f1, né, porque eu já acabei de divisão por f1. Então, o que a gente vai fazer é tirar esse x fora, vai para um resto intermediário, porque esse x eu não consigo dividir por nenhum dos dois. Então vou separar ele, vou tirar ele e vai ficar y mais y2. Ou melhor, y2 mais y, né, na ordem lexicográfica. Agora, esse y2 mais y eu consigo dividir por y2.
por y2 menos 1, porque o termo líder do F2 é igual ao termo líder do P2 agora, que é y2, né? Então eu consigo fazer P2 menos F2, vai sobrar 1 mais y. Agora, esse 1 mais y não é divisível nem por F1 nem por F2, no sentido de que o y, o termo líder, não é divisível nem pelo termo líder do F1, xy, e nem pelo termo líder do F2, o y2. Muito bem, então esse é o resto, é o que sobrou. Esse sobrou, 1 mais y. Eu tenho que somar ele ao resto intermediário que eu tinha pegado antes, separado, né? O x. Então o resto total aqui é x mais y mais 1. E o quociente, os quocientes são x mais y e 1. Foi o que eu tirei do F2. Então, essa aqui é a divisão de F1 por F1, desculpa, a divisão de F por F1, F2. Os quocientes são x mais y e 1, e o resto é x mais y mais 2. Então, em geral, é assim que a gente vai fazer a divisão em várias variáveis. Vai dividir por um polinômio até acabar, depois divide pelo outro até acabar. Aí, se chegar no ponto que tem o termo líder que não dá para dividir por nada, você separa, depois faz de novo até acabar. E esse aqui é o teorema da divisão euclidiana. Pode chamar de euclidiano, né? Mas é o algoritmo da divisão no anel de polinômios em várias variáveis. Aqui a gente vai dividir um polinômio fzinho por uma lista de polinômios fzão, dada por polinômios f1, fs. E o teorema é que, dado um polinômio f e uma lista f1, fs, existe uma escrita f igual a q1, f1 mais qs, fs mais r, onde o resto é zero, ou nenhum dos monômios do resto é divisível por nenhum dos monômios líderes dos f's. Então, sempre que tiver um monômio de R que seja divisível por algum dos monômios líderes dos f's, a gente tira. Sempre dá para tirar. Dá para escrever isso aqui de modo que você sempre vai tirar. Então, essa escrita existe. E a gente vai chamar de R o resto da divisão de fzinho por fzão. E mais que isso, esse QI e FI, quando não é zero, o multigrau dele é maior, é menor ou igual que o multigrau do F. Ou seja, esse último pedaço aqui está dizendo que no lado da direita eu não botei termos de grau maior, de multigrau maior, né? Eu não adicionei artificialmente ninguém de grau maior do que eu já tinha antes, né? São todos caras com grau menor ou igual. Nota que aqui não tem unicidade. Só está dizendo existe, né? Para cada f existe uma escrita dessa aqui. A gente vai provar isso aqui da próxima vez usando um algoritmo. Então, aqui não está escrito, mas poderia estar escrito que existe um algoritmo para fazer essa divisão. E ela não é única de maneira nenhuma. Mesmo se você achar seu algoritmo, não é questão do algoritmo dar a resposta única ou não. Ela não é única mesmo. A gente vai ver num exemplo aqui agora. Mas primeiro uma ideia aqui de como é que vai ser a prova. A prova vai ser provar que o algoritmo funciona, igual no anel de polinômios em uma variável. Só que aqui o procedimento é um pouco mais complicado, né? Mais trabalhoso. Então primeiro você começa com o resto intermediário igual a zero e os quocientes igual a zero. E define P0 igual a F, que é o que falta dividir. A mesma estratégia ali de cima, né? Eu tenho o F, eu tirei um pedaço da F1, tirei outro pedaço da P2, etc. Aí, enquanto esse o que falta dividir não for zero, você faz o seguinte. Você divide o P0 por F1, aí você vai ter um quociente intermediário, beleza. Aí falta dividir o P1. Agora você divide pelo F2, beleza. Aí você tem um outro quociente intermediário. Você vai dividindo até chegar no último polinômio. Aí você renomeia o PS para P0, para voltar para antes, né, se precisar. Então até aqui você tirou do F ou do P0 vários monômios, né, vários pedaços, com o que deu para tirar.
Aí, se não deu para tirar nada, né, se os Q' são todos zero, quer dizer que o termo líder do P0 não é divisível por nenhum termo líder dos Fs. Então, esse termo líder vai para o resto intermediário. Aqui deveria ser P0. Esse termo líder vai para o resto intermediário, igual a gente fez aqui no x0, no x. Né? Então, esse aqui é o caso em que o termo líder não deu para dividir. Se deu para dividir em algum caso, não vai ter essa etapa. Né? Não vai ter essa etapa. Então, você divide o que dá. Se não deu para dividir nada, você põe no intermediário e volta. Ah, você já dividiu tudo? Então acabou. Se você não dividiu tudo, então faz tudo de novo. Divide pelo F1, pelo F2, tudo de novo e volta. Então, note que aqui pode ser que eu vou ter que dividir pelo F1, F2, Fs uma vez. Depois eu vou ter que voltar a dividir pelo F1 de novo, pelo F2 de novo, várias vezes e fazer isso várias vezes. Então, esse algoritmo aqui, no sentido, tem uma camada a mais do que o algoritmo da divisão para uma variável. Ele tem um loop, um a mais, pelo menos. Tem uma ordem de grandeza a mais. E no final, você vai juntar todos esses quocientes intermediários, né? Esse Q0' de uma etapa com Q0' da próxima etapa, juntar todos eles num Q0. Aqui deveria ser Q1, né? Deveria ser Q1 e Q2. Então, vai juntar todos no Q1, aqui todos no Q2, todos no QS, e os restos intermediários, junto com o P0 que sobrou, vai dar o resto. A gente vai provar isso da próxima vez, eu vou colocar a notação mais precisa, e a gente vai provar da próxima vez. Agora eu vou terminar dando mais uns exemplos, mostrando que aqui em várias variáveis a situação é bem complicada. Então, o primeiro exemplo é uma divisão de um polinômio por outros dois, que a gente já fez. Essa primeira linha aqui é que a gente já fez, ali em cima. E a segunda linha é a divisão do mesmo polinômio pelos mesmos dois polinômios. Nota que aqui tem os mesmos polinômios. E o resto é diferente, os quocientes são diferentes. Se você fizer a continha, você vai ver que essa escrita está certa. Então, os quocientes não são unicamente determinados. Nota que o resto o x não é divisível nem pelo y2 nem pelo xy. Então, é válida essa escrita, ela está no teorema. Está enquadrado lá na tese do teorema. Mas os restos são diferentes e os quocientes são diferentes. E para obter essa segunda, não é nenhuma adivinhação. Basta você fazer exatamente o que a gente fez, só que ao invés de usar a ordem F1, F2, faz com a ordem F2, F1. Se você dividir esse polinômio f por F1, F2 em uma ordem que a gente fez, dá essa conta de cima. Se você dividir o f por F2, F1, dá essa conta de baixo. São contas diferentes. Então, os quocientes e os restos não são únicos de jeito nenhum. Então, tenho duas maneiras de dividir aqui, pelo menos. Eu achei duas fazendo o algoritmo com esses dois. Pode ser que você consiga achar uma terceira ainda. Nem é garantido que são só essas duas. Pode ter outras escritas. Aqui tem a condição... tem uma condição no teorema que não é óbvia, né? Essa do multigrau. Essa, como eu falei, é para garantir que na direita eu não adicionei artificialmente nenhum monômio de multigrau maior do que o que já tinha antes. Quer dizer, os multigraus da direita são menores ou iguais do que os da esquerda, do que o f. E aqui nessas escritas isso acontece, né? Aqui na direita só tem xy2 no máximo. xy2 ou yx2, o que for. Eu não adicionei artificialmente caras nos quocientes para ter escritas diferentes. Muito bem, no último exemplo, a gente vê que a situação é pior ainda do que parece, porque aqui eu tenho um exemplo de uma g dividida por dois polinômios, g1 e g2, parecido com o de antes. Só que agora eu dividi novamente usando o algoritmo em uma ordem g1, g2 e na outra ordem g2, g1. E em uma ordem eu tenho resto e na outra ordem não tem resto. Então, não só o resto não é unicamente determinado, como em uma ordem o resto pode dar zero, e em outra ordem pode ser que o resto não é zero. Então, isso é um problema, porque
eu vou querer usar esse algoritmo da divisão para decidir se um polinômio está em um ideal gerado por outros polinômios. E isso, como a gente viu antes, a gente pode fazer encontrando o resto da divisão de um polinômio por outros. Aqui fica claro na escrita do algoritmo da divisão. Né? Se o resto é zero, o f está no ideal gerado por f1, fs. Então, o resto ser zero é suficiente para garantir que o f esteja no ideal gerado por f1, fs. E essa questão de um polinômio estar no ideal gerado pelo outro é essencial, porque é com isso que você verifica, faz conta de interseção de variedades, se uma variedade está contida na outra, qual é a dimensão, se um ponto é de uma variedade, se não é, todo esse tipo de coisa. Então é essencial a gente saber decidir se um polinômio está no ideal gerado por outros. E isso aqui, para isso, é suficiente que o resto seja zero. Mas, como a gente está vendo aqui, não é necessário. Não é necessário, porque aqui, nessa conta de cima, o resto não deu zero, mas esse polinômio, xy2 menos x, está no ideal gerado por g1, g2, como mostra a conta de baixo. Então, isso aqui é um problema bastante grande. A gente vai resolver esse problema com a base de Grobner. A base de Grobner vai ser uma escolha especial aqui para o gerador do ideal. A gente tem o ideal gerado por f1, fs, eu vou trocar os geradores por outros geradores, nos quais vai ser garantido de que o resto da divisão dá zero se somente se o f está no ideal gerado por eles. Por isso que a base de Grobner, isso é um dos motivos pelo qual a base de Grobner vai ser muito boa. Muito bem. Isso aqui termina a aula de hoje. Da próxima vez a gente vai provar esse teorema e continuar aí o capítulo 2.